Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do 8º ano. Já estamos na aula de número 13. É importante lembrar sobre a higienização das mãos. Então, eu vou utilizar aqui o álcool em gel e você já lavou as suas mãos ou já passou o álcool em gel para higienizar? É importante também que você higienize o seu espaço de estudo, ok? Você já me conhece, sou a professora Viviane. E como em todas as aulas, nós temos a organização da rotina, para você ficar ligadinho o que nós vamos ter no nosso encontro, na aula de hoje. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, primeiro, a organização dos materiais. Depois, o registro da data e da aula de hoje. Relembrando a aula anterior. Debate regrado. Atividade. Um jogo. E, no fim, um desafio. Agora, observando a rotina, o nosso primeiro momento é da organização dos materiais. Então, vamos dar uma olhadinha ao que vamos utilizar na nossa aula de hoje? Você vai precisar ter aí pertinho de você um caderno ou uma folha de sulfite, um lápis ou a caneta, borracha e apontador. A lista de materiais vai ficar ali na tela para você consultar. Se você ainda não higienizou as suas mãos, o seu local de estudo, aproveite para também fazer isso. Vou dar um tempinho e logo eu retorno. E aí, material organizado, mãos higienizadas e o seu local de estudo também?
Agora você vai pegar a sua folha ou seu caderno de registro e vamos fazer a primeira anotação, que é a data de hoje com o dia, mês e o ano. Vai pular uma linha e registrar língua portuguesa, ou se preferir, LP. Vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno. E aí, registro realizado? Então vamos à nossa outra parte da rotina, que era relembrando a aula anterior. Então, no encontro passado, nós vimos novamente sobre o gênero textual notícia. Relembramos as características da notícia, que precisa ter uma escrita objetiva, uma escrita formal e também o autor, ou seja, a pessoa que está escrevendo esse texto, ela precisa ser imparcial, não pode emitir a sua opinião a respeito da notícia. Também fizemos a leitura e a interpretação de uma notícia que falava sobre voluntários que usam o origami para confortar os pacientes que estavam em hospitais. Fizemos a interação, a interpretação desse texto e no final tivemos uma atividade surpresa. Você lembra qual que era essa atividade surpresa? Nós montamos uma caixinha de origami. Então, nós fizemos uma caixinha parecida com essa aqui. Certo? Se você não conseguiu, não tem problema, né? O importante é sempre estar praticando para que, né, futuramente você consiga desenvolver, né, esse tipo de habilidade. E no final da aula, né, eu propus um desafio, como sempre temos nos nossos encontros. Só que dessa vez foi um pouquinho diferente, porque você tinha duas opções, né, de realizar esse desafio. Então, a primeira era de compartilhar o seu conhecimento sobre origami com um familiar ou com um colega, ou
você poderia pesquisar um outro tipo de origami e realizar essa dobradura. E aí, você conseguiu cumprir o seu desafio? Eu consegui cumprir. Eu compartilhei o meu conhecimento com outras pessoas a respeito do origami e eu também fiz uma dobradura diferente e eu vou mostrar aqui para você. Que é isto aqui. Afinal, o que é isso? Esse aqui é um marcador de páginas. Então, vou até utilizar aqui a caixinha para que você possa perceber como que ele fica. Então, eu posso colocar na página de um livro ou um caderno e ele fica assim marcadinho, ok? Então, além de ser também uma dobradura para decoração, ele também tem a sua utilidade. Espero que você tenha conseguido cumprir esse desafio, né? Ter escolhido um ou até mesmo ter feito os dois, ok? E agora vamos para o nosso tema da aula de hoje. Mas antes, eu tenho aqui uma tirinha para você dar uma olhadinha, né? E entender ali o que está acontecendo. E aí, conseguiu realizar a leitura? Você compreendeu o que está escrito? Então vamos dar uma lida aqui agora juntos. Então, no primeiro quadrinho, o que está escrito ali? A personagem diz: acabei de fazer uma fornada de biscoitos para você vender. E a outra personagem responde: biscoito? Isso é bolacha. E aí, no próximo quadrinho, as duas discutem: é biscoito ou é bolacha? E aí eu tenho alguns questionamentos para que você possa refletir sobre essa tirinha. Então vamos dar uma olhadinha na primeira questão. Qual é o tema da discussão da tirinha? Então eu já até comentei, né? Já dei essa resposta aí de graça para você. Mas eu tenho certeza que você também deve ter percebido que era a discussão, né? Porque uma achava que aquele produto era biscoito e a outra achava que aquilo era uma bolacha. E as duas acabaram discutindo por conta disso. E a segunda pergunta: e para você, o que é o certo? Biscoito ou bolacha? Pense aí. Então isso vai ficar para você refletir. Agora eu tenho uma outra história para que você dê uma olhadinha e logo eu retorno para a gente discutir a respeito dela. E aí, conseguiu realizar a leitura dessa história? Então agora nós vamos juntos retomar e compreender o que aconteceu, né, nessa pequena história. Então na primeira imagem, como vocês puderam observar, há dois personagens ali que estão vestidos de preto. Então um, né, está sozinho e o outro tem um grupo de pessoas acompanhando ele. Na segunda imagem, né, eles começam ali a discutir a respeito de algum tema. Não dá para perceber qual tema que é esse. Mas a partir da discussão que esses dois personagens vão tendo, vocês percebem que no quadrinho de número 3, uma pessoa passa para o outro lado. Significa o que será aí esse tipo de comportamento? Reflita aí. E aí, na sequência, mais pessoas passaram para o outro lado. Então, aquele personagem que no começo da história estava sozinho, agora já está acompanhado de mais pessoas. E cada vez mais pessoas passaram para o lado deste personagem. No final da história,
todos acompanham aquele personagem que lá no comecinho da história estava sozinho e o outro ficou aqui, triste, chateado, porque ficou no final da história só. Mas será o que isso significa? É importante a gente pensar que esses dois personagens que estavam de preto, eles estavam discutindo a respeito de algo, né? E conforme cada um foi mostrando a sua opinião ou o que pensava sobre aquele assunto, as pessoas tinham o direito de escolher quem elas concordavam. Então, a partir desse debate, né, a pessoa que acabou, né, vencendo essa discussão foi a pessoa que conseguiu ali uma maior quantidade de pessoas que a seguisse, ok? Mas, né, pensando no debate, o que é a palavra debate? O que é um debate? Debate, discussão, troca de ideias, bate-papo, entre outros. São formas de interação entre pessoas por meio da fala. Então, se a gente for pensar no nosso dia a dia, sempre estamos debatendo sobre algo. Depois nós vamos ver alguns exemplos que acontecem de debate no nosso dia a dia. Então, o debate, ele pode ser informal ou ele pode ser formal. Aí você vai pensar, mas professora, como que eu vou saber o que é um debate informal e o que é um debate formal? Então vamos ver aqui na tela alguns exemplos de onde acontece esse tipo de debate. Então observem ali comigo, né? Alguns contextos que o debate ele pode acontecer. Se a gente for pensar, a todo momento nós estamos expressando as nossas opiniões, os nossos sentimentos, os nossos desejos em situações cotidianas. Então, por exemplo, na sua casa, quando você está conversando com algum familiar, no intervalo das aulas, em uma reunião entre amigos. Mas em contextos formais, esse debate, por exemplo, ele pode acontecer entre candidatos de um grêmio estudantil da escola, numa discussão que pode ser promovida pelo professor em sala de aula, quando ele pede uma atividade para que vocês possam debater sobre um tema, ou então num debate regrado, ok? Mas é muito importante você pensar na seguinte questão. Quando nós estamos debatendo sobre algo, apresentando as nossas opiniões sobre determinado tema, é muito importante que você estude, você pesquise sobre aquilo que vai ser falado. Então, eu não posso dar, por exemplo, a minha opinião e falar, eu acho que é assim. A pessoa vai te perguntar, mas por que você acha? Eu preciso ter um argumento, uma explicação do motivo que eu tenho a opinião sobre determinada coisa, ok? Então, o debate, relembrando, é aquela discussão que pode acontecer, né, em ambientes informais ou formais. Mas também temos o debate regrado, que é também um gênero oral, né, porque nós nos comunicamos através da fala. Então, em contextos formais, a discussão ela ocorre em torno de uma ideia, geralmente o tema de interesse coletivo. Então, no debate regrado, como já diz o nome, nós precisamos seguir regras. Regras, né, de acordo com o objetivo desse debate. Quando ocorre o debate regrado, nós temos a presença de alguns personagens nessa situação. Então, hoje vamos apresentar, né, 3 elementos que sempre precisam estar nesse tipo de debate regrado. Então, vamos ver sobre o mediador ou moderador, sobre o debatedor e também a audiência e público, ok? Então, é importante você ter em mente, né, esses 3 principais personagens que vão estar no debate. Então, o mediador ou moderador, o debatedor e também a audiência e o público. Então, vamos ver sobre o primeiro personagem, que é o mediador. Então, o mediador, ele é aquele que vai coordenar o debate.
Então, ele vai apresentar as regras desse debate, ele também vai escolher quem vão ser os debatedores, porque podem ser 2 pessoas ou mais que vão debater a respeito de algum assunto. Ele também vai determinar o tempo de fala de cada um e, quando precisar, ele tem o poder de interromper a fala dessa pessoa. Então, o mediador, ele é o coordenador, né, de desse debate. O próximo personagem que nós vamos ver agora são os debatedores. Então, aqui na imagem nós temos 2, mas lembrando que podem ser mais debatedores dependendo da situação. Então, os debatedores são aqueles que expõem as suas ideias e tenta convencer os interlocutores. Os interlocutores são aquelas pessoas que estão ouvindo ou estão vendo, né, este debate. Então, eles utilizam de argumentos e explicam, né, as razões por defender aquela ideia. E por último, temos a presença da audiência ou do público. São aquelas pessoas que estão assistindo ao debate. Então, dependendo de como é a organização desse debate, em alguns casos o mediador ele pode autorizar para que o público possa fazer perguntas, por exemplo, a quem está ali realizando o debate. Então vamos aqui retomar, né? Quem são esses personagens? O mediador ou o moderador, os debatedores e também o público, ok? Agora eu vou apresentar para vocês uma imagem e eu quero que vocês observem, né? E reflitam junto comigo. Vocês acham que este tipo de postura, ele é adequado em um debate? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, podemos perceber que tem ali um personagem, né, que está vendo o que o outro debatedor está realizando, mas a postura deste personagem aqui, ela não é adequada a um debate, né? Por quê? Se a gente for pensar ali na expressão facial, na expressão corporal, ele está emitindo uma postura muito agressiva. Então, num debate, é muito importante a gente ter isso em mente, que embora tenham opiniões diferentes, a gente precisa respeitar aquilo que o outro está falando, mesmo que a gente não concorde. Então, ter uma postura de respeito, de escuta, saber o momento em que você tem que falar e o momento que você tem que ouvir o que o outro debatedor está falando é muito importante, ok? Então, reflita aí não só num debate regrado, mas no nosso cotidiano, como que deve ser a nossa postura quando nós vemos ou ouvimos opiniões diferentes das nossas, ok? E agora nós vamos realizar um registro, que é um resumo daquilo que foi comentado até agora. Então, o tema da nossa aula de hoje é debate regrado. E aqui embaixo você vai anotar algumas características que foi comentado, que é o debate pode ser formal ou informal. E quando esse debate ele é formal, precisamos, né, dos seguintes personagens: o mediador, o debatedor e também o público, ok? Então eu vou dar um tempinho para que você realize o registro e logo eu retorno.
E aí, registro realizado? Vamos agora para a nossa primeira atividade. Então, o objetivo dessa atividade é que você leia as frases que estão ali abaixo e você vai marcar, se ela for verdadeira, a letra V, e se for uma frase falsa, a letra F. Então, vou aqui ler nesse momento junto com vocês e depois vocês vão ter um tempinho para responder essa atividade. Então, sobre o debate regrado. Argumentar e defender uma ideia está relacionada ao debate regrado? Expor uma ideia e tentar convencer o público, será que é uma frase verdadeira ou falsa sobre o debate regrado? Pense aí. A terceira frase, confronto de pontos de vista, está relacionada com o debate regrado? Se for, você vai marcar V para verdadeiro. Se não é, marque falso, a letra F. E a última frase, não tem regras, pode-se discutir e brigar. Então eu vou dar mais um tempinho para você realizar a leitura novamente dessa atividade. No seu caderno não precisa registrar todas as frases, você só vai marcar a letra V ou a letra F, dependendo ali do que você achar da frase. Vou dar esse tempinho para você realizar a atividade e logo eu retorno. E aí, conseguiu realizar a atividade? Agora vamos para a correção para ver se você fez tudo certinho. Então vamos lá. A primeira frase, sobre o debate regrado.
argumentar e defender uma ideia. Pense aí, nós comentamos na aula de hoje que o debate ele é justamente com essa finalidade, né? A gente argumentar a respeito de um tema ou expressar uma ideia sobre aquilo que está sendo debatido. Então, essa primeira frase, ela é verdadeira. Na próxima frase, expor uma ideia e tentar convencer o público. O que você acha a respeito desta frase? Ela é um pouco parecida com a primeira. Então, o debate regrado tem essa finalidade de expor essa ideia a respeito de determinado assunto que está sendo debatido e o teu objetivo é tentar convencer outras pessoas para que concordem com você e aceitem a sua ideia. Lembra lá no comecinho da aula, quando a gente realizou a leitura ali de uma história em quadrinhos, que mostrava justamente isso, né? Um personagem estava sozinho e o outro lá com várias pessoas acompanhando ele, e os dois discutindo, debatendo ideias, e no final aquele grupo mudou de lado, mudou de opinião, porque o personagem ele teve esse poder, né, de convencer as outras pessoas que a visão dele estava correta ou era melhor a ser seguida naquele momento. Então, nessa segunda frase, a resposta ela é verdadeira. Próxima frase. Confronto de pontos de vista. O que você acha? A palavra confrontar. O objetivo do debate é justamente esse, né? Expor ideias diferentes e discutir. Mas é importante lembrar o que mesmo? Que precisamos de uma postura de respeito. Porque quando nós confrontamos ideias, nós precisamos, né, ter essa empatia, que o outro tenha a sua vez de falar, e assim como eu vou ter a minha vez de falar. Então, o debate ele não é uma briga, mas assim uma exposição de ideias diferentes. Então, esta afirmação, ela é verdadeira. E, por último, não tem regras. Pode discutir e brigar. Será que essa frase ela é verdadeira? Não, né? Acabamos de falar sobre isso. Que o debate, o objetivo dele não é de brigar nem de desrespeitar, mas apresentar opiniões. E para isso, o debate regrado, ele precisa sim ter regras, como nós vimos. Tem o tempo de falar, o tempo de deixar o outro falar, o tempo de realizar perguntas. Então, esta frase é falsa. Ok? Então, faça a correção aí no seu material, né? Se você errou alguma resposta, aproveita, apaga e corrige a tua atividade. E agora, na sequência, nós temos a hora do jogo. E na hora do jogo de hoje, nós vamos jogar um jogo da memória. Mas eu posso jogar o jogo da memória sozinha? Não. Então, para isso, eu tenho uma pessoa convidada para participar do nosso jogo de hoje, que é a professora Suelen. Seja bem-vinda, professora Suelen. Muito obrigada. Tudo bem? Olá, pessoal. Oi, professora Viviane. Tudo bem? Tudo bem. Você já higienizou suas mãos? Não, vou higienizar agora. Vou passar o meu álcool em gel. Muito importante, né? Então, professora Sueli, vou explicar um pouquinho como que vai ser o jogo de hoje. Nós vamos jogar o jogo da memória e ele tem relação com o tema que trabalhamos na aula de hoje, tá? Então, qual que é o objetivo do jogo? Nós temos os personagens, né, que é o público, por exemplo, que nós já trabalhamos, então o estudante de casa já sabe, o debatedor e também o mediador. E também temos algumas cartas que têm algumas frases relacionadas a um desses personagens, tá? Então, o objetivo é combinar o personagem com a frase que está indicada. Entendi. Ok? Ok. Então, agora eu vou aqui misturar, né, essas cartas. Vamos ver quem que prestou atenção. Você aí de casa também pode torcer. Eu espero que torça para mim, né? Mas também pode torcer para a professora Sueli, não tem problema.
E vamos ver quem que está com a memória boa. Eu vou começar ou você, professora Viviane? Ai, como eu sou boazinha, eu vou deixar você começar. E você é convidado também. Obrigada. Então pode começar. Ver. Está aqui. Peguei o debatedor. Vamos ver agora. Próxima. Esta aqui. Debatedor. Mas eu não poderia pegar as duas imagens, né, professora Viviane? Precisa combinar com a frase, Isso. lembra? Errei. Agora é a sua vez. Minha vez, vamos ver. Vou pegar esta aqui, que é o público. Vamos ver. Vou pegar esta aqui. Expõe suas ideias. É o público? Acho que não. Né? Errei. É outro personagem, né? Mas... Minha vez. Vamos lá. Uma frase. Olha lá. Apresenta o tema e faz a mediação. Apresenta o tema e faz a mediação. Já saiu esse personagem, professora Sueli. Então eu tenho que tentar encontrar onde está o... Vamos ver... O mediador, né? Isso mesmo. Acertou. Acertei. Então vou ficar com as minhas coisas aqui. Como você acertou, professora Suelen, você pode ir novamente. Posso ir novamente? Pode. Ver. Está aqui. Peguei o público. E agora, será que está a frase? Acho que está aqui. Ih, não. O mediador. Errei. Ai, minha Vai vez. lá, professora Viviane. Vou escolher esta aqui. Opa, é uma frase. Então, vou pegar aqui para ler. Pode fazer perguntas se o mediador permitir. Acho que já saiu. Ai, já saiu. Deixa eu tentar lembrar onde que tá. Aí, se eu não me engano, estava aqui. Deixa eu ver. Ih, expõe suas ideias. Não Acho combinou. que eu lembro. Ih, a professora Suelen. Vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir. Público. Acho que agora eu sei, hein? Vou acertar. Vamos ver. Peguei uma frase. Pode fazer perguntas se o mediador permitir. E eu peguei o público. Acertei, professora Viviane? Acertou, professora. Acertei novamente. E a minha memória, professora, não tá boa hoje. Você pode ir de novo, né? Já que você acertou. Escolher uma frase. Tenta convencer o público. Quem será que tenta convencer o público? Vamos ver. Acho que esse aqui. Debatedor. Acertei, professora Viviane? Acertou. Acertei novamente. Acertou de novo. Tá De com novo, sorte, hein, professora? Memória tá boa. Prestei atenção na sua aula. Tá ótima essa memória. Viu? Então você pode ir de novo. Novamente. Essa aqui. Peguei o mediador. Acho que é essa aqui. Uma frase. Assiste o debate. O mediador assiste o debate. Errei. Aí agora é Não minha foi vez. dessa Eu vez. espero acertar agora. Vai lá, né, professora Viviane. Vamos ver. Público. Ai, a professora Suelen tinha acabado de tirar. Vou nesse aqui. Assiste o debate e o público. Acertou. Certinho. O primeiro ponto, né? Já tava na hora. Pode novamente, professora Viviane.
Então, vou tirar este. Mediador. E agora, este aqui. Coordena o debate. Mediador. Combina. Sim. Então, está Acertou. certo. Oba! E mais Por uma último. vez, por último, debatedor. E expõe as suas ideias. Então, também está correto. Empatamos? Empatamos, professora. Empatamos. As Olha duas só. ganharam. Que coisa, nós duas ganhamos. Muito legal. Então, agora eu vou passar o álcool em gel novamente, ó, professora Sueli. Obrigada. Que a gente, né, mexeu nos Sim. materiais. E agradeço a sua participação na aula Muito de obrigada. hoje. Eu adorei participar. Adorei o convite. Então, tchau, tchau, professora Viviane. Tchau, professora. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Então, agora, o nosso último item lá da nossa rotina é o desafio. Como em todas as aulas, eu sempre proponho um desafio para você, porque eu sei da sua capacidade de cumprir e de realizar os desafios que são aí propostos para você. Então, vamos ver qual que é o desafio de hoje. Qual tipo de comportamento se deve ter em debates ou em momentos de trocas de opiniões? Foi conversado hoje no nosso encontro, na nossa aula de hoje, mas é muito importante que você reflita, pense qual é o tipo de comportamento que a gente deve ter nesses momentos. Então você vai anotar no seu caderno e na próxima aula nós vamos retomar esse desafio para ver se você conseguiu cumprir direitinho, ok? A nossa aula está finalizando, mas antes precisamos ver a nossa rotina. Será que conseguimos cumprir tudo aquilo que foi proposto lá no comecinho da aula? A organização dos materiais foi feita. O registro da data e da aula de hoje também. Relembramos a aula anterior, que foi do gênero textual notícia. Conversamos um pouquinho sobre o debate regrado. Vimos as características, vimos os personagens que fazem parte desse tipo de debate, realizamos atividade, também fizemos o jogo com a participação da professora Sueli e no final o desafio. Então, estamos finalizando a nossa aula, lembrando da importância de higienizar sempre as mãos, também lembrar que se você for sair de casa, usar sempre a máscara, porque é cuidado para você e cuidado também para as pessoas que estão ao seu redor, ok? Eu espero que você tenha gostado e aproveitado a nossa aula de hoje e espero você na próxima aula. Tchau!